Olá, seja muito bem-vindo à nossa live, seja bem-vindo você que está entrando, você que vai assistir essa live depois. Deus tem uma palavra poderosa para o seu coração. Eu creio que você vai ser muito abençoado com essa mensagem, com essa palavra que eu quero repartir com você nessa live, nesse momento. Então eu te convido a você enviar essa live para os seus contatos. Aí clica aí no aviãozinho e envie para as pessoas, convide pessoas, porque eu tenho certeza que a palavra que você vai receber será muito abençoadora para a sua vida. Será uma palavra que vai destravar muitas coisas na sua vida, que vai destravar milagres. Então seja muito bem-vindo, seja bem-vinda. A paz do Senhor para você que está entrando aqui. Glória a Deus. Eu quero compartilhar com você nessa live, nesse momento, uma palavra que o Senhor colocou no meu coração a respeito da recompensa da honra. Sabe, Deus quer nos ensinar, amados, coisas para um tempo de milagres na nossa vida. Amém? E se você for parar para analisar na sua vida, eu não sei aquilo que você está passando, eu não sei qual é a situação, que você está enfrentando nesse momento, qual é o desafio que você tem enfrentado na sua vida, mas o cenário do milagre, o cenário para um milagre acontecer, nunca é um cenário favorável, Nunca é um cenário de condições favoráveis. Se você olhar para a sua vida, para as áreas da sua vida em que você pensa assim, eu preciso de um milagre aqui nessa área, você vai ver que a situação não está favorável. O cenário sempre é de uma situação desfavorável, É aquela situação onde você vê que não tem mais como, não tem mais jeito, é uma situação de impossibilidades. E quando você aprende, quando você olha a palavra de Deus e você aprende pela palavra de Deus como que os milagres são liberados, você aprende a não olhar mais para a sua circunstância, você aprende a não olhar mais para a sua situação atual, você aprende a não olhar para a dificuldade, para o obstáculo que você está enfrentando no momento, porque Deus não depende de circunstância alguma para fazer alguma coisa. E por isso mesmo que é milagre, porque Deus não precisa de circunstâncias naturais para operar algo na sua vida. Então, quando você olha para a sua vida e você vê que tem alguma área da sua vida que você já tentou de tudo, você já buscou ajuda, você já buscou respostas, você já tentou fazer tudo o que você podia e você não conseguiu, saiba que esse é o cenário ideal para Deus operar o milagre. Porque quando nós não podemos fazer nada, quando foge do nosso alcance, quando nós não podemos fazer nada com as nossas mãos, aí nós temos um cenário onde somente Deus pode operar, onde somente Deus pode agir e fazer um milagre, porque não depende de circunstância. Deus não depende da nossa situação, da circunstância para operar um milagre. E eu quero falar para você nessa mensagem que para que um milagre seja liberado sobre a sua vida, existe um ambiente que você precisa criar para que esses milagres sejam liberados. Amém? Então, se você está aí com a sua Bíblia, abra no livro de Marcos, no capítulo 6, no versículo 1. Marcos 6, versículo 1. A Bíblia fala assim: Jesus saiu dali e foi para sua cidade, acompanhado dos seus discípulos. Quando chegou o sábado, começou a ensinar na sinagoga, e muitos dos que o ouviam ficavam admirados. De onde lhe vêm essas coisas? Perguntavam eles. Que sabedoria é essa que lhe foi dada?
E estes milagres que ele faz, não é esse o carpinteiro, o filho de Maria, o irmão de Tiago, José, Judas e Simão? Não estão aqui conosco as suas irmãs? E ficavam escandalizados por causa dele. E Jesus lhes disse, preste atenção, só em sua própria terra, entre seus parentes e na sua própria casa é que um profeta não tem honra. E não pôde fazer ali nenhum milagre, exceto impor as mãos sobre alguns doentes e curá-los. E ficou admirado com a incredulidade deles. Então Jesus passou a percorrer os povoados ensinando. Sabe, o texto bíblico aqui está mostrando que Jesus não fez muitos milagres naquele lugar. Jesus impôs as mãos sobre alguns doentes e curou-os, mas a palavra está dizendo que ele não fez muitos milagres naquele lugar. E ele poderia ter feito muitos milagres naquele lugar, não é mesmo? Porque Jesus era o Filho de Deus, ele tinha o Espírito Santo sem medida, mas ele não fez. Por quê? A palavra de Deus mostra a resposta. Se você prestar atenção ali, a palavra de Deus está falando que por causa da falta de honra daquelas pessoas para com Jesus, por causa da incredulidade daquelas pessoas, elas não receberam milagres. Os milagres não foram liberados sobre elas. Sabe, essas pessoas, elas não deram a Jesus a honra que Jesus merecia. E eu quero dizer para você que a honra está ligada com a incredulidade. Sabe, porque você não tem como você crer, ter fé em algo que você não honra. Então, se você não honra, você não tem fé. Você não crê. E sem fé, não há liberação de milagres. Sabe, a Bíblia está dizendo que ele não pôde fazer milagres. Não está dizendo que ele não quis, que ele não desejou fazer milagres. A palavra está dizendo que ele não pôde. É diferente de não querer. Você consegue entender essa diferença? Ele não pôde, por quê? Por causa da falta de honra daquelas pessoas para com aquilo que Jesus carregava, por causa da incredulidade daquelas pessoas. Porque num ambiente onde existe desonra, num ambiente onde não existe honra, num ambiente onde a desonra governa, Deus não pode honrar esta desonra. Então, o ambiente para que os milagres aconteçam na sua vida é o ambiente da honra. E se você olhar a palavra de Deus, o princípio da honra, ele está por toda a palavra de Deus. A gente vê que existem recompensas da parte de Deus para quem pratica o princípio da honra. A Bíblia diz que quem recebe honra, quem honra recebe a honra, quem honra recebe recompensa. Então, se você deseja ver as promessas de Deus se cumprindo na sua vida, você precisa cumprir os princípios da palavra de Deus. E um deles é o princípio da honra. E o que é honrar? O que é dar honra? Dar honra é valorizar algo, é apreciar, é estimar, é respeitar, é ter um olhar favorável sobre alguém ou sobre algo. E a desonra, o que é a desonra? A desonra é não demonstrar qualquer respeito ou valor, é tratar algo como comum, como ordinário. A desonra é quando nós tratamos a palavra de Deus de forma comum, de forma ordinária. Sabe, a Bíblia diz lá em Isaías
capítulo 29, versículo 13, que a honra vem do coração, se origina no coração. Então, muitas vezes as pessoas honram com as suas palavras, mas isso é só da boca para fora, porque no seu coração existe desonra. Então, nós precisamos olhar e analisar o nosso coração e ver aonde nós estamos desonrando, para que a gente possa ajustar o nosso coração e para que nós possamos ter atitudes de honra e vermos os milagres serem liberados e manifestados na nossa vida. Porque quando Jesus visitou a sua cidade natal, as pessoas olharam para Jesus e as pessoas focaram em Jesus, em quem ele era no natural. Sabe, por causa da familiaridade, por causa da falta de respeito, da falta de honra, da falta de fé, Jesus não pôde fazer milagres naquele lugar, se não curar alguns enfermos. Então, as pessoas não honraram aquilo que de Deus estava em Jesus. E agora eu pergunto para você, o que estava em Jesus? A Bíblia nos fala. Atos, capítulo 10, versículo 38. A Bíblia diz assim: como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder. E como ele andou por toda a parte fazendo o bem e curando todos os oprimidos do diabo, porque Deus estava com ele. A Bíblia está dizendo que Deus ungiu a Jesus com o Espírito Santo e com poder. E tudo aquilo que Jesus fazia era pela unção do Espírito Santo. Então eu quero dizer para você que você precisa reconhecer a unção na vida das pessoas que Deus levanta para te ajudar. Você precisa reconhecer a unção de Deus na vida daqueles que Deus levantou para te estender a mão. Porque a unção é o poder do Espírito Santo. Aleluia! Glória a Deus! E a Bíblia, ela fala em Lucas, no capítulo 4, no versículo 18. O Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu para pregar as boas novas aos pobres, Ele me enviou para proclamar liberdade aos presos e recuperação da vista aos cegos, para libertar oprimidos, para proclamar o ano da graça do Senhor. Então ele fechou o livro e devolveu ao assistente e se assentou. Na sinagoga todos tinham os olhos fitos nele. E ele começou a dizer-lhes: hoje se cumpriu a escritura que vocês acabaram de ouvir. Todos falavam bem dele, estavam admirados com as palavras de graça que saíam dos seus lábios, mas perguntavam. Sabe quando você recebe uma palavra de Deus, algo que Deus está liberando para a sua vida, e você começa, mais isso, mais e aquilo, e você começa a colocar dúvida? Olha o que eles falaram, mas perguntavam: não é este o filho de José? Estavam considerando Jesus apenas no âmbito natural. E Jesus lhes disse: é claro que vocês me citarão esse provérbio: médico, cura-te a ti mesmo. Faze aqui em tua terra o que ouvimos que fizeste em Cafarnaum. Continuou ele: digo-lhes a verdade, nenhum profeta é aceito na sua terra. Asseguro-lhes que havia muitas viúvas em Israel no tempo de Elias, quando o céu foi fechado por 3 anos e meio, e houve uma grande fome em toda a terra. Contudo, Elias não foi enviado para nenhuma delas, senão a uma viúva de Sarepta, na região de Sidom. Também havia muitos leprosos em Israel. No tempo de Eliseu o profeta, todavia nenhum deles foi purificado, somente Naamã o sírio.
Então, o que Jesus estava falando para eles? Jesus estava dizendo que tudo aquilo que ele fazia era pela unção de Deus na vida dele, pela unção do Espírito Santo na vida dele. E ali mesmo, naquele ambiente, Jesus começou a ser desonrado. Então, a gente vê por todo o evangelho, né, Jesus sendo desonrado pelos fariseus e não recebendo nada dele. A gente vê os fariseus desonrando a Jesus e não recebendo nada da parte dele. Então eu quero dizer para você que quando você não honra, a falta de honra faz você perder milagres. Havia muitas viúvas em Israel que estavam esperando a promessa de Deus. Era o povo da aliança, mas não tinha honra. E Elias não foi enviado para elas, mas foi enviado para uma viúva de Sidom, da região de Sidom. Então, era uma cidade, era um povo que não tinha aliança com Deus. E um milagre aconteceu com ela, porque ela creu, ela deu honra à palavra de Deus. Quando nós damos honra à palavra de Deus, os milagres acontecem na nossa vida. Quando nós cremos na palavra de Deus, os milagres começam a se manifestar na nossa vida. E Jesus continua dizendo que Naamã foi curado, outro gentil. Jesus estava dizendo para ele: olha, vocês não estão recebendo milagres, porque vocês não estão honrando. E quando Jesus falou isso, eles se encheram de ira. Sabe, muitas vezes nós desejamos as bênçãos, mas nós não queremos dar honra e dar reverência à palavra de Deus como nós devemos dar. Quando você ouve a palavra de Deus, mas você deixa dúvida entrar no seu coração. Quando Deus usa alguém para falar algo para você, para te ajudar, para te estender a mão, para trazer uma palavra de Deus para sua vida, e você despreza isso, você despreza aquilo que de Deus há nas pessoas que Ele coloca no seu caminho, você não está honrando e você está perdendo milagres na sua vida. Então, muitas pessoas hoje querem selecionar aquilo que elas querem ouvir, sabe? E não permitem que a sua vida seja moldada pela palavra de Deus. Então nós precisamos dar honra à palavra de Deus, nós precisamos dar honra a Jesus, precisamos dar a honra ao Espírito Santo, ao seu poder, à sua unção, se nós desejamos ver os milagres acontecendo na nossa vida. Toda a palavra de Deus é divinamente inspirada para nos corrigir, para nos conduzir, para nos mostrar a forma certa de viver. Mas o problema é que muitas vezes nós queremos selecionar aquilo que nós vamos ouvir, aquilo que é agradável aos nossos ouvidos. Ah, isso aqui eu concordo, mas isso aqui eu não concordo. Não, você precisa receber toda a palavra de Deus como verdade absoluta sobre a sua vida. Você precisa dar honra a essa palavra, dar honra a Jesus, dar honra à sua palavra. Então você vai começar a ter a sua fé operante, você vai começar a ver milagres acontecendo na sua vida. Aleluia! A Bíblia diz em 1 Samuel capítulo 2, versículo 30: aqueles que me honram, eu honrarei. Mas os que me desprezam serão desprezados. Olha só que forte isso que Deus está falando. Desprezo é o sentimento de alguém que é indigno da consideração ou respeito de alguém. Então Deus está falando aqui em 1 Samuel capítulo 2, versículo 30, que aqueles que o honram serão honrados. Se você honra a Deus, você será honrado. Mas a Bíblia está dizendo: aqueles que desprezam a Deus serão indignos da sua consideração e do seu respeito. Então, quando você honra a Deus, você é honrado, você recebe recompensa. E eu quero dizer para você que existe uma recompensa na honra. A honra traz recompensas dos céus sobre a sua vida. Então nós precisamos ter consideração, nós precisamos ter reverência a Deus, ter reverência à sua palavra, porque o Espírito Santo, ele só se move no ambiente onde existe reverência. Sabe por que muitas vezes nós não vemos os milagres acontecendo na nossa vida?
não vemos respostas das nossas orações? Porque está faltando honra, está faltando reverência. Em algum momento nós estamos desonrando. Então nós precisamos olhar para o nosso coração e ver aonde estamos desonrando e nos alinhar. Sabe, não trate como comum. Às vezes a gente está tão acostumado, não é mesmo? A receber bênçãos e a gente se acostuma com aquilo, tratando a palavra de Deus, tratando a presença de Deus como algo comum, como algo ordinário. Mas eu quero dizer para você, não trate a Deus, não trate as coisas de Deus, não trate as pessoas de Deus como algo comum, como algo ordinário, porque aquilo que é de Deus é extraordinário. Os milagres são extraordinários, a presença de Deus é extraordinária, a sua palavra é extraordinária e você não pode tratar como comum algo que é extraordinário, que é dos céus, que é sobrenatural. Então a honra sempre vai criar um ambiente para que um milagre aconteça na sua vida. Aleluia, glória a Deus. E eu quero dar um exemplo para você disso. Lá em Lucas, no capítulo 7, no versículo 1, a Bíblia fala assim: ora, quando ele acabou todos os seus discursos aos ouvidos do povo, entrou em Cafarnaum, e o servo de um centurião, que era querido para ele, estava doente e prestes a morrer. E quando ele ouviu falar de Jesus, enviou-lhe os anciãos dos judeus, suplicando-lhe que viesse curar o seu servo. E chegando eles junto a Jesus, suplicavam-lhe com instância, dizendo: ele é digno de que lhe faças isso, porque ele ama a nossa nação e nos edificou a sinagoga. Então Jesus foi com eles. E quando já estava perto da casa, o centurião enviou-lhe amigos, dizendo-lhe: Senhor, não te incomodes, porque eu não sou digno que tu entres debaixo do meu telhado. Sabe, esse era um oficial do exército romano falando com um carpinteiro do povo judeu. Você consegue perceber a honra que esse oficial, que este homem deu a Jesus? O texto continua falando: e por isso nem eu considerei-me digno de ir a ti, mas dize uma palavra, e o meu servo será curado. Porque eu também sou homem debaixo de autoridade, e tenho soldados sobre mim, e eu digo: vai, e ele vai, e a outro vem, e ele vem, e ao meu servo faz isso, e ele o faz. Então, quando Jesus ouviu essas coisas, ele se maravilhou, e voltando-se à multidão, ele disse: digo-vos, eu não encontrei tão grande fé, não em Israel. Então, a única forma de ter autoridade é estar debaixo de autoridade. E esse homem reconheceu que Jesus estava debaixo de autoridade, debaixo da autoridade do seu Pai, de Deus. Então, olha a honra que este homem deu a Jesus. Este homem não considerou Jesus como comum, como ordinário, mas este homem considerou Jesus como o Filho de Deus, considerou que existia uma unção sobre a vida de Jesus, que Jesus estava debaixo da autoridade do Pai que lhe enviou. Olhe a honra que este homem deu a Jesus. E Jesus diz que nunca viu tamanha fé. Então, ele estava dizendo que da mesma maneira que ele falava para os seus funcionários, para os seus servos fazerem algo e esses servos obedeciam, esse homem estava dizendo: olha, Jesus, basta que tu me fales uma única palavra, uma só, e a enfermidade vai sair do meu servo e ele vai ser curado. Quantas vezes você fica esperando Deus falar muitas coisas para você, para que você creia naquilo que Ele quer fazer na sua vida, quando apenas uma palavra é necessária? Você honra a palavra de Deus quando você crê na palavra, independente da circunstância, independente de qualquer coisa, de qualquer situação.
Porque a palavra de Deus é a verdade absoluta sobre qualquer situação. Então não importa aquilo que você está passando na sua família, no seu casamento, não importa se a sua casa está em ruínas, se você está com um casamento destruído, não importa se a enfermidade bateu na sua porta, não importa se você está passando uma situação difícil de escassez, Deus tem todo o poder para mudar a tua história. Deus é poderoso para fazer algo e mudar essa situação. E o que você precisa é crer na palavra dele, crer que ele tem este poder para operar esse milagre na sua vida. Porque a unção que você honra, você recebe. Quando você honra alguém, você recebe da unção que há na vida daquela pessoa. Sabe? Deus usa pessoas. Deus usa pessoas para nos abençoar. E as associações certas abençoam a sua vida. É só nós olharmos para a vida de Elias e Eliseu, Paulo e Timóteo. A gente pode ver que Eliseu honrou a Elias, Timóteo honrou a Paulo. E por honrarem os homens de Deus, por honrarem aquilo que essas pessoas carregavam da parte de Deus, receberam da parte de Deus, foram abençoados. Sabe, muitas vezes você não está honrando porque você está olhando as pessoas. Você está olhando as coisas de Deus no âmbito natural. E você está desconsiderando aquilo que Deus colocou nas pessoas. Então, não olhe mais as pessoas que Deus coloca na sua vida como instrumentos de Deus para te ajudar sob a ótica comum. Porque você não sabe aquilo que essas pessoas estão carregando da parte de Deus. Você não sabe a unção que essas pessoas carregam. Você não sabe onde Deus vai levar essas pessoas. E o apóstolo Paulo, ele fala, tratai a todos com honra. Então, honrar é um princípio que nós devemos praticar. E é um princípio que traz recompensa. Então é tempo de alinharmos o nosso coração. É tempo de alinhar e de perguntar: Senhor, aonde eu estou desonrando? Existe desonra na minha vida, Senhor? Sabe, olhe para o seu coração e veja se você está desonrando em alguma área na sua vida. E alinhe seu coração para que você comece a honrar a Deus, honrar a palavra de Deus, honrar as coisas de Deus, honrar as pessoas que Deus coloca na sua vida. Porque nós não podemos tratar como comum aquilo que não é comum. E um milagre não é algo comum. A presença de Deus não é algo comum. O mover do Espírito Santo, o poder do Espírito Santo não é algo comum. É algo extraordinário, é algo sobrenatural e você precisa dar honra, dar a devida honra a isso. Porque quando você honra, você atrai o favor de Deus na sua vida. Você cria um ambiente para milagres, aonde Deus pode agir na sua vida, aonde Deus pode operar milagres na sua vida. Sabe, eu quero dizer para você que Deus deseja operar milagres na sua vida. Mas o ambiente para que os milagres aconteçam na sua vida é o ambiente da honra. Então você precisa honrar. Você precisa honrar a Deus, a palavra de Deus. Amém? Eu espero que essa palavra tenha abençoado a sua vida. Comece a honrar a Deus e você vai ver que existe uma recompensa na honra. E essa recompensa são milagres liberados dos céus sobre a sua vida. Amém? Eu quero orar pela sua vida nesse momento. Pai, em nome de Jesus, Pai, abençoa, Senhor, os seus filhos que estão nesse momento ouvindo essa mensagem. Pai, em nome de Jesus, que aonde existe desonra nesse momento, que a honra comece a operar. Que em nome de Jesus os milagres sejam liberados. Aonde existe honra, Senhor, aonde existe, Senhor, um coração que honra, que os milagres sejam liberados em todas as áreas. Eu declaro em nome de Jesus, milagres sendo liberados em todas as áreas da sua vida. Que você comece a receber da parte de Deus a honra, porque a Bíblia diz: a quem honra,
honra. Em nome de Jesus, seja abençoado. Glória a Deus. Na próxima semana nós estamos aqui novamente para mais um tempo juntos. Glória a Deus, que Deus te abençoe em nome de Jesus.